A paz, meus queridos, que o amor de Deus, a graça do Senhor, a direção do Espírito Santo esteja em teu coração, para que você possa ser guiado na meditação das Escrituras. Porque toda ela é inspirada, toda ela é útil para nosso ensino, para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós estamos aqui no capítulo 4 de Atos, e neste capítulo, meu querido, em cada capítulo de Atos, a igreja é desafiada a seguir os passos desses primeiros cristãos, desses discípulos do Senhor Jesus que estão aqui, que seguiam de maneira tão veemente, de maneira tão íntegra, de maneira tão apaixonada. Eles procuravam estar perto de Jesus. Lembrando que antes de contemplarem a ressurreição de Jesus, eles estavam um pouco que recolhidos e com medo. Mas depois que Jesus lhes apareceu e lhes determinou a unção do Espírito Santo, ao qual foi derramado naquela casa, eles se transformaram e mudaram completamente. E pela direção que foi dada do Espírito Santo, eles continuaram e prosseguiram com intrepidez. Curaram o homem no templo, na porta formosa no templo. E aqui no capítulo 4 nós vemos as consequências dessa cura. As consequências. A consequência da cura foi logo aqui no início do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Querido, será que alguém pode ser punido por fazer o bem? A gente vai logo imaginar que não. Quando nós fazemos o bem, nós queremos ser recompensados, vistos, olhados, elogiados, né? Nós queremos ser reconhecidos. Mas, notadamente, o reconhecimento que eles aqui recebem é a punição. O ressentimento das autoridades do templo. Espantosamente, o ressentimento daqueles que deveriam ter reconhecido Jesus, daqueles que deveriam estar, na verdade, ensinando sobre Jesus, estes foram os principais que o negaram e agora se juntaram para prender os discípulos. E perguntando a eles em nome de quem? Em nome de quem? E sob que autoridade eles estavam ali fazendo, executando aquele serviço, fazendo aquela obra. E eles responderam, logo nos versículos seguintes. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, essa é a marca da igreja aqui em Atos, ela é cheia do Espírito Santo. Lhes disse, autoridades do povo e anciãos. E o que eu quero destacar aqui na fala de Pedro é que ele não amacia a autoridade. Não pede desculpas, não se redime de estar ali praticando, ensinando Jesus, que ele sabia que Jesus foi crucificado, que os sacerdotes eram contra Jesus, eles poderiam estar com medo ali, mas não estavam. Eles estavam querendo falar de Jesus, ainda que isso lhe custasse a liberdade ou a própria vida. E em nome de quem nós estamos aqui curando? Em nome de Jesus, ao qual vocês crucificaram, que era pedra angular, pedra que vocês rejeitaram, se tornou pedra angular. Então, Pedro responde sobre que autoridade eles estavam ensinando e fala, estamos ensinando sobre Jesus, o mesmo que vocês crucificaram, ele enviado de Deus. Aqui nós vemos, na verdade, a integridade, a sinceridade, a coragem que os discípulos tinham de falar a verdade para as autoridades. A marca de uma igreja
fiel a Deus, é que essa igreja obedece a Deus, é que essa igreja cumpre a vontade de Deus. E essa igreja fala a verdade de Deus, seja para quem for. Seja para um juiz, para um prefeito, para um vereador, para um empresário, para um humilde faxineiro. Não há acepção de pessoas. Aqueles que estão imbuídos de proclamar a verdade de Deus, a proclamam, independente de para quem estão falando, sem meias palavras. Sem meias palavras. Eles poderiam, na verdade, falar sobre o Espírito Santo, rodear, falar um monte de coisa, mas foram direto ao ponto. Estamos falando, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, é que estamos ensinando. E eles fazem aqui uma reflexão muito importante. Muito importante. No meio de um interrogatório, diz, julgai, versículo 19, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Querido, você tem que ouvir a Deus antes de ouvir a homens. Deus usa homens para nos falar. E Deus estava usando esse homem aqui. Mas o que eu estou dizendo para você não é que você deve ser um rebelde, não é que você deve ser um contestador, mas que nós devemos ouvir a Deus. A situação é clara. Eles estavam querendo fazer o que Deus estava ordenando e tinham homens que estavam tentando proibir a ordem de Deus. Então nós vemos aqui um princípio. O princípio de que toda autoridade deve emanar de Deus. E todo homem deve estar mais sujeito a Deus do que a autoridade. E nós devemos nos entregar a Deus. A igreja precisa se entregar a Deus e obedecer a Deus, porque o reino é dele. E nós estamos, na verdade, aqui nessa terra para recuperar súditos para este reino. Súditos que estão condenados e que, se não forem recuperados, irão para a condenação eterna. Ele volta, se reúne com a igreja, se alegra e ora, citando o Salmo de Davi sobre a perseguição. É uma igreja que sente alegria pelo fato de padecer pelo nome de Jesus. Quanta diferença de muitos hoje que querem desfrutar das bênçãos de Jesus, mas que no momento que vem a angústia, o sofrimento, querem se afastar, querem deixar o Evangelho. Mas o mais importante aqui é que eles não estavam procurando benefícios particulares, não estavam sofrendo porque estavam no seu emprego, não estavam sofrendo porque estavam sendo perseguidos pelos seus vizinhos, ou ou por causa de motivações particulares. Estavam sofrendo porque proclamaram a palavra de Deus, porque estavam fazendo a obra de Deus, e se alegraram muito por isso. O capítulo 4 termina, queridos, com a descrição de como estava o povo. E o povo estava com um único coração e uma alma. Havia comunhão, perfeita comunhão. E isto gerava milagres. E eles faziam milagres, pois nada do que tinham era propriamente seu. A entrega total ao Senhor e a entrega total em servir ao irmão derramava o óleo da unção sobre a igreja. Que nós possamos ser investidos dessa entrega total ao Senhor
e dessa entrega total à missão do Senhor, para que Deus derrame, para que Deus nos use, para que nós sejamos vasos nas mãos dele. Nada do que tinham era particularmente seu. Não havia necessidades entre eles. Isso fala de mordomia cristã. Que nós possamos reconhecer o senhorio de Jesus sobre nossas vidas e que o nosso Senhor possa de fato ser Senhor de tudo que temos e de tudo que somos, e que nós possamos usar tudo que é dele para o reino dele, para a expansão do reino dele, para alcançar mais e mais pessoas. Que Deus possa continuar te abençoando, possa continuar te enchendo do Espírito, te enchendo da graça, para que você continue a meditar na palavra e ser transformado por esta palavra. A paz, querido.